Tá rodando anúncios e tá mais perdido que cego em tiroteio. Abre lá o gerenciador, não sabe direito pra onde que eu olho, o que eu analiso no meio desse monte de métrica, esse monte de número. Eu acabo tendo mais facilidade com os números, apesar de trabalhar bastante com criatividade, com a escrita, por causa que eu já tenho intimidade com a engenharia, né? Já tá incrustado aqui os números aqui nas minhas veias. Então já não tenho tanto medo, vamos dizer assim. Mas muita gente fica apavorada só de ter que analisar os números ali. Enfim, e nesse vídeo eu vou tentar dar uma esclarecida no que tu deve prestar atenção quando tu abre ali o teu gerenciador de anúncios. Fechou? Pra estar analisando essas tuas métricas. Valeu? Vamos lá. Aqui, pro começo desse vídeo, eu trouxe uma explicação de como que vai ser esse norte. Se eu tô olhando aqui pro lado, depois que eu tô olhando a tela compartilhada, tá? Mas a questão é o seguinte. Esses pontos que eu vou tratar aqui, que eu vou estar passando aqui, do 1 ao 6, que falam a respeito das métricas específicas e tal, eu vou fazer uma apresentação do que é aquilo, qual que é a representatividade, todos vão ser meio padrão essa explicação. Vou explicar qual que é o padrão, qual que é a média, a base ali, o nivelamento, o que é bom, considerado tanto, um número tanto para essa métrica, número tal, entendeu? Porque para te analisar, tu precisa saber, para te saber se tá bom, se tá ruim, tu precisa ter a métrica, né, média, para te saber se tá acima da média, se tá abaixo da média, para te buscar aquilo ali. A interpretação, como tu interpreta aquilo ali, além do que ela é, como tu interpreta aquilo. Uma coisa é tu ler, tu saber o que é, mas como tu interpreta aquilo diariamente, acompanhando ali as tuas campanhas. Fechou? E aí depois, como que tu otimiza, como tu melhora justamente cada métrica dessa daí que eu vou estar passando. Fechou? Vamos nessa. Vou deixar isso aqui aberto pra a gente não esquecer. Vamos embora. Número 1. Uma coisa que é muito importante ter bem estabelecido, bem claro na cabeça, é o seguinte. Quando eu estou falando de campanhas de tráfego, eu tenho que ter muita clareza que não existe só um tipo de campanha de tráfego, não existe só uma finalidade para campanha de tráfego. Eu posso ter uma campanha de tráfego para engajamento, para contatos, uma campanha para vendas, uma campanha para mensagem, uma campanha para uma penca de coisa. Diversos tipos de campanha, para diversos níveis de consciência também, inclusive, sabe? Para diversos tipos de público, diversos tipos de produto, sabe? Então, quando tu tá pensando em métrica, tu tem que tomar muito cuidado, por causa que as pessoas elas colocam como padrão e tentam buscar em todos os tipos de campanha as mesmas métricas, mas isso é muito difícil, para não dizer impossível, sabe? Cada campanha vai ter a sua média, vamos dizer assim, de métrica. Aqui eu vou estar focando mais na questão das vendas, métricas de vendas, quando a gente está analisando. Mas aí tem outras métricas que tu analisa em outros tipos de campanha também, campanha de mensagem, enfim. Vou estar contextualizando aqui melhor conforme eu vou apresentando o vídeo, mas para métricas no geral, tá bom? Dependente do tipo de campanha. E tu tem que olhar também, tão importante quanto essa questão do contexto e tal, que tu está envolvido dentro do próprio tráfego, se os teus anúncios eles são de vídeo, se eles são estáticos, geralmente, até por conta dos meios onde são veiculados isso, os vídeos eles tendem a performar melhor. Mas no geral, estático também performa muito bem, tão bem quanto vídeo. Só que aí tu tem que já mais ou menos ter uma clareza de eu estou analisando métrica de estático, métrica de vídeo, tem umas que são mais importantes do que as outras, dependendo dessa categoria. Tem métricas que existem nos vídeos que tu analisa também, que não existem nos estáticos. Fechou? O próximo ponto é justamente essa ideia do tipo de campanha, que eu já até antecipei o papo, né? Se tu tá numa campanha de engajamento, uma campanha de vendas, uma campanha de mensagem, tu entender o teu contexto e não só sair analisando cegamente, buscando números que falaram pra ti que é bom, sabe? Uma coisa é tu ler as métricas. Tu fala, o meu CTR está tanto, ou o meu CPM está tanto. Outra coisa é tu interpretar o que aquilo quer dizer. E não só o que aquilo puramente quer dizer, como principalmente o que aquilo quer dizer, dado o contexto em que eu estou. É aí que é o lance que tu tá interpretando as tuas métricas. E não só tu tá lendo cegamente e dizendo, eu estou atrás de um número X. Tu tem que ir atrás de um resultado, não atrás de um número. Fechou? Esses números esses são interpretados. Vamos nessa. 3. E aqui eu separei por vídeo e por estático. Agora é o momento do vídeo. Quando eu estou olhando para anúncios em vídeo, o que eu devo analisar? Olha, as métricas mais olhadas em relação a vídeo são CTR, hook rate, hold rate, CPC, resultado final e CPM. O que é cada bagaça dessa, Arthur? CTR é a quantidade de cliques que tu está tendo por impressão. Ou seja, dado determinado número de visualizações, ali, sei lá, 1000 pessoas viram aquele teu anúncio. A partir daquelas 1000 pessoas, quantas que estão clicando? Esse número é dado percentual, 1%, 2%, 0,5%, 3%, 50%, sabe? Isso quer dizer
com base nas impressões, nas pessoas que estão vendo, na quantidade de vezes que esse anúncio foi visto, quantas pessoas que estão clicando. Isso é uma métrica primordial por causa que ele vai dizer, basicamente, a qualidade do teu anúncio. Se aquele teu anúncio está sendo atrativo ou não para as pessoas, tá bom? E uma coisa também que é muito importante tu estar nivelando é que, além das métricas, eu estar analisando a qualidade das pessoas, justamente pro fim, sabe? Aqui, deixa eu me ajeitar um pouquinho, mas aqui eu também consigo ter ideia do fim, né? Se tá vendendo, se não tá vendendo, se tá convertendo, não tá. Mas no âmbito geral é importantíssimo e até tu só vai ter os resultados que tu quer, tu deseja otimizar isso conforme tu deixa uma comunicação bem alinhada, né? Então você tem que cuidar, muitas vezes tu tem métricas boas, mas tá trazendo público errado, não tá trazendo gente que compra, enfim, sabe? Mas, grosseiramente, o CTR no âmbito geral assim, da coisa, seja tu um e-commerce, um infoprodutor tal, um CTR legal, as pessoas miram no CTR acima de 1. CTR acima de 1 é um CTR, ok. Muitas vezes tu pode conseguir CTRs, eu já consegui CTR de 3, de 4, de 5, de 8, sabe, de 9, de 10 pra cima, sabe? E coisas que não perduraram só um diazinho, do dia pra noite, olha, por causa que às vezes tu tem uns picos de métricas, nossa, mas não sustenta, ou o próprio gerenciador não investe, não gasta naquele anúncio específico, ele prioriza outros que ele entende que é muito melhor, apesar de um ter uma métrica muito superior ali em determinado momento em que foi utilizado. E depois, tu olhou o CTR, é bom tu dar uma olhada no CPC, que é o teu custo por clique, sabe? Tu olhou teu CTR, quanto tá convertendo? Olha, tá tanto. E quanto que tá custando cada clique? Olha, aqui está convertendo tanto. A cada tantas pessoas que estão olhando, tantas pessoas estão clicando. Fechou. E quanto que está saindo esse clique? CPC, custo por clique. Custo por clique, geralmente, é bom analisar ele abaixo de R$ 1. R$ 1 para baixo. E aí é bom. Custo é para baixo, né? Conversão para cima. Quanto melhor as conversões no geral, mais para cima. Quanto melhor os custos, mais para baixo, né? Eu quero cortar custo e melhorar, otimizar as conversões. Isso daí no âmbito geral, né? De página, de tudo que é métrica, né? E aí eu vou olhar meu custo por clique. Opa, beleza, quanto que tá custando para dar cada clique. Olhei o custo por clique. Eita, nós pulou um negócio aqui. Olhei o custo por clique. Eu vou olhar o meu resultado final. Tá vendendo, não tá vendendo? Isso é até uma coisa que eu ia antecipar. Antes até de olhar o CTR, de olhar teu CPC, eu olhar teu resultado, sabe? Porque muitas vezes tu tem ali as métricas de cabeça para baixo, mas ele tá vendendo pra caramba. Às vezes tu tem um CTR que é ruim, que tá abaixo, por isso que vale a questão do contexto, não só olhar cegamente, ó, um CTR é não sei o que, não sei o que. Não, tu olha para tudo, tu olha pro contexto, sabe? Muitas vezes tu tem um CTR ruim, tu tem um custo por clique ruim, só que aquele anúncio é o que mais está vendendo, ou às vezes é o único que está vendendo. Às vezes tem métricas maravilhosas, mas o anúncio não vende nada, entendeu? Não fechou a comunicação, não está trazendo o público certo, enfim, tem várias hipóteses que tu pode levantar. Então, antes de estar olhando para tudo, muita gente, as maiores pessoas que eu vi gerindo tráfego dentro de projetos, enfim, que eu já participei, e gente que eu consumi conteúdo acerca de tráfego, é o que os caras falam. Cara, a primeira coisa que tu tem que olhar é resultado, cara. É o resultado. Ah, se tu tá vendendo, olha arroz. Só quero saber do arroz. Primeiramente é o arroz. Tá vendendo, não tá vendendo. Se tá vendendo, tá bom. Vou olhar com cuidado. Mas tá vendendo, tá bom. Já não fico tão preocupado. Se não tá vendendo, opa, vou olhar mais a fundo ainda. Com mais calma, entendeu? Então, é questão do contexto. Mas primeiramente olha o resultado. Tá dando o resultado que eu quero? Não tá dando? Tá acima, tá abaixo do esperado? Seja pro fim que for a campanha. Aí beleza. Depois eu olhar mais a fundo, pô, vou olhar o CTR, quantas pessoas estão clicando, vou olhar o CPC, fechou. Aí vou olhar ali meu CPM, o CPM é bom, por causa que ele também está relacionado a custo, que é o custo por mil impressão, por milhar de impressão. Quanto que tu tá pagando para cada 1.000 pessoas olharem aquele teu anúncio. E aí o CPM ele vai depender de acordo com o nicho, depender de acordo com o tipo de campanha, fortemente, ele oscila bastante CPC. Mas no âmbito geral, tu considera CPCs aí, CPMs, dentro de 10, 20 reais, CPMs bons. Se tu tá trabalhando acima, só que muitas vezes tu vai fazer uma campanha de venda, por exemplo, e é normal tu alcançar CPM de 50 reais, de 60, de 40, sabe? Então é muito relativo. Tu tem que procurar com base no teu nicho. Aqui eu tô dando o norte do padrão, vamos dizer assim, estabelecido no mercado para a maioria das campanhas, mas tu tem que olhar no âmbito geral. Ali especificamente, sempre quando for fazer uma campanha de engajamento, de venda, o nicho é tal, 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 tenta procurar para te ver, que às vezes é normal do mercado e normal daquela campanha ter métricas muito abaixo do que está acostumado, dessas que eu tô falando, ou muito acima, entendeu? Mas normalmente não foge muito disso. E aí fechou. E aí tu vai olhar o hook rate depois. Tu vai olhar o hook rate. Hook rate ele é o quê? Dentro do vídeo. Tu vai olhar, ele é justamente o hook, ele quer dizer gancho em inglês. E o gancho ele está relacionado justamente aos primeiros 3 segundos do teu vídeo.
Isso é uma métrica que depois tu busca lá a fórmula e tu vai em métricas personalizadas lá dentro do gerenciador de anúncios, na meta, e tu vai ver e tu vai criar essa métrica. E tem que ir lá ver a fórmula certinho. Eu não coloquei aqui para não ficar muita informação no vídeo, mas procura certinho como que tu cria o hook rate, tanto quanto o hold rate. O hook rate ele tem a ver com os 3 primeiros segundos. Os teus primeiros 3 segundos, eles reteram bastante pessoas ou não. Hook rate bom, ele geralmente ele tá entre 25 e 30%. Essa é a média. Acima disso é um fenomenal. Às vezes até alcançar os 25, 30%, dependendo, já é uma coisa um pouquinho fora da curva. Mas geralmente hook rate fica dentro disso, 25, 30%. E justamente é muito importantíssimo tu olhar isso, por quê? Porque se tu parar para pensar, quando a gente está realizando alguma atividade, seja ela qual for, assistir um vídeo, seja malhar, seja comer, seja levantar, seja tomar um banho, seja fazer o que for, começar a ler, enfim, começar a trabalhar, o que mais pesa é o início. E se tu para olhar até, agora vou puxar mais umas veias da engenharia, tem relação com a inércia isso. Por causa que a maior inércia é a tendência do corpo estar parado ou no movimento conforme, uniformemente variado ao longo do tempo. Ou seja, ele não está gastando energia para ficar naquele movimento constante. Ou tu vai ter um movimento, tu vai ter inércia, ou quando o corpo ele está se mexendo constantemente com a mesma força ao longo do tempo, o mesmo movimento ao longo do tempo, ou quando ele está paradinho. Então, para te mudar essas duas situações, tu tem que botar força. E é justamente onde a gente coloca a força que vai determinar a maior parte do resultado. E por isso que você analisa muito o hook rate. Por quê? Porque uma vez que a pessoa começou a assistir o vídeo, se ela passou dos 3 segundos, é muito provável que ela vá além, que ela vá até a metade, que ela vai ter 70%, 90%, que são as taxas mais olhadas. 50%, 75% e 90%, 95%, sabe? Então os 3 primeiros segundos, 3, às vezes 5 segundos, dependendo, eles são primordiais para te saber se tu deve trocar ou não o gancho, trocar o início daquilo. E a maneira de trocar o teu hook são infinitas. Regravar o início, ou às vezes tu pode botar uns bullets na tela, às vezes tu pode botar uma headline mudando, só mudando a headline, muitas vezes já muda drasticamente, sabe, o hook. O importante é que tu tem que mudar aqueles 3 primeiros segundos para te trazer mais impacto, alguma coisa que conecte melhor com a pessoa que está escutando aquilo do outro lado, para melhorar essas métricas. Essa métrica em específico. Então, vale a pena olhar o hook rate, justamente por isso. E aí, a questão do hold rate, que é o quanto que as pessoas estão numa média geral, ficando dentro do vídeo. Hold, de segurar, holding, do inglês. Que aí é o quanto está segurando, está retendo, a retenção dentro do teu vídeo. É importantíssimo olhar também. E que nem o hook, depois dá uma olhadinha na métrica, como que tu cria essa métrica ali dentro do gerenciador. E aí, um hold rate é legal, interessante ali. Olha, vamos colocar de 3 a 4%. Tu já tem um hold rate interessante. Acima disso, tu já está um pouquinho fora da curva do mercado. No geral, numa média, 3 a 4%. Fechou? E lembrando, contexto. Não olhe cegamente. Entenda o contexto. Por causa que às vezes uma métrica tá ruim, às vezes uma tá boa, sabe? E aí, dependendo ali tu consegue, talvez tenha saído um som agora de um despertador que eu botei aqui no computador e saiu um clim, 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 agora no caminho do vídeo. E eu acho que vai ter pego por causa que eu tô vendo aqui por onde que eu tô gravando, que o som levantou. Mas, enfim, continuando aqui. Estavam no item 3, agora vamos para o item 4, estático. No estático, como tu não tem ali o vídeo rodando, tu não vai ter o hook rate e tu não vai ter o hold rate. Mas tu também tem as outras métricas que tu vai acabar olhando, que é o quê? CTR, CPC, resultado e CPM. Entendeu? Vai ver se o custo está alto. Se o custo estiver alto, o CPM aqui, para estar anunciando, provavelmente tem que trocar aquele público. Está num público muito concorrido, sabe? É o custo que está pagando para 1.000 impressões. Ou seja, e teus anúncios eles aparecem conforme leilão. E para te aparecer, tem leilões que são mais caros, tem leilões que são mais baratos. Então você tem que trocar, ajustar público. Ali os interesses, às vezes está com muito interesse, e aí segmentando demais vai ficando cada vez mais caro, conforme o grupo é menor. Tem que ver quantidade, volume de pessoas. Então, dá uma analisada no CDR, no CPC, no CPM. E lembrando, primeira coisa, resultado. O resultado tá dando resultado? Tá. Olha com mais calma, olha com menos calma. E aí depois tu analisa o restante, num contexto. Lembrando, CTR acima de 1%, CPC abaixo de R$ 1 e resultado, aí tu analisa ali conforme o contexto e o CPM ali vão colocar de 10 a R$ 20. Ou de 15 a 30 de repente. Mas, como disse, nicho para nicho, produto para produto, campanha para campanha, vale a pena estar procurando assim sempre tu tem essa base, já essa média que é na cabeça, na maior parte dos casos sempre vai ser isso, mas vale
cada vez que tu for fazer um movimento, de acordo com uma nova campanha, testar novas coisas, enfim, tu fazer justamente essa pesquisa para te bater o martelo em relação a qual é a média real daquilo ali, beleza? E aí o 5 eu botei em vermelho, porque o foco, justamente, tu vai ter geralmente campanhas de quê? De aquisição de novos clientes, isso tratando-se de leads, campanhas de conversões, de preenchimento de formulários, sabe? Esse tipo de coisa para ti estar conseguindo lead, o contato da pessoa, de fato, e-mail, telefone, em páginas de captura, enfim. E aí tu vai ter os. E aí tu vai cuidar, no âmbito geral, disso daí, dessas captações, como também das vendas. Geralmente é isso. Ou uma campanha de mensagem, de repente. Na maior parte das vezes são esses casos. E aí, tu vai olhar, primeiramente, que eu disse, tu vai olhar o resultado. Aí tu vai olhar, em outras palavras, o resultado aqui abrindo um pouquinho mais, é o que? De acordo com essas campanhas. Ou ROAS, que é o retorno, quanto que tu tá tendo de retorno, conforme tu tá botando o dinheiro, tu tá tendo um ROAS de 2, ou seja, a cada 10 reais que tu tava colocando, tá te voltando 20, sabe? Então, é basicamente isso, o ROAS. E aí tu tem que ver a formulazinha dele também, que nem o hold rate e o hook rate. E aí o resultado, no geral, quantas conversões tu teve, quantas compras tu teve, enfim, sabe? Quantas conversas iniciadas e o custo por aquisição. Quanto que tu pagou para ter aquele cliente. Se é um cliente frio, se é um cliente quente, aí você tem que olhar o contexto. Mas foca sempre nisso, traduzindo, iria ser, se eu fosse focar numa palavra só, seria essa daqui, o resultado da campanha. O ROAS está relacionado ao resultado, o retorno e o CPA, o custo que tu está investindo, o valor que tu está investindo para te ter aquela aquisição daquela pessoa. Entendeu? Para te angariar aquela pessoa, seja como contato ou seja como comprador. E aí, por último, é a questão dos testes. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre teste de anúncio, vale a pena dar uma olhada se quiser ir mais a fundo. E tanto quanto ângulos de venda, que é uma coisa importantíssima de estar se olhando, que tu vai analisar isso, tu vai pensar nisso dentro, já no contexto de teste. E só reforçando aqui a ideia, vale a pena fazer teste. Seja teste de anúncio, teste público. Como eu disse, tem vídeo que não vou me estender muito aqui para não ficar maior ainda. Lá eu dou profundidade só para esse tema de teste aqui no canal. Tu pode ver o vídeo. E vale muito a pena, porque toda vez que tu tá testando anúncio, quanto testando público, tu tá otimizando tuas campanhas, tu tá refinando cada vez mais, tu tá entendendo quem mais tem probabilidade de comprar, quais são os melhores argumentos para te vender determinado produto, quais são os melhores anúncios diante daqueles argumentos. Então tu vai estar sempre otimizando tuas campanhas. Então vale tu fazer os testes, além de interpretar os dados e não só ficar lendo, tu fazer justamente esses testes. Por causa que aí tu está otimizando e não só cegamente jogando uma penca de dinheiro ali de olhos fechados com a venda na cara em relação às tuas campanhas. Tá bom? É isso. Espero que tenha dado uma esclarecida, por causa que métricas é até uma coisa um pouco nebulosa. Muitas vezes a gente tenta procurar se entender, mas principalmente a gente não sabe interpretar o que está ali, o que aquilo quer dizer, tanto quanto qual que é a média, qual que é a base daquilo ali. Por causa que se eu não sei a base, ó, bom é estar acima de 1, acima de 0, acima de tanto, é ser verde, é ser azul, é ser cinza, sabe? Se eu não tenho a base, se eu não tenho a média, eu não tenho aí parâmetros para estar analisando. Nesse vídeo eu busquei trazer isso da melhor maneira e espero que tenha esclarecido bastante por aí, tá bom? Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, pode até trazer sugestão de outros, vai ser super bem-vindo. Se inscreve no canal aí para mais melhores vídeos cada vez mais. E também compartilha aí, curte com quem que você acha que vai ser útil esse conteúdo. Fechou? Valeu, e é isso. Fica comigo aí por dentro de mais melhores vídeos, cada vez mais. Valeu, tchau, tchau.